Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a situação do nosso país, né? Esse Brasil lindo e maravilhoso que a gente tem, né? Um país com tanto recurso, tanta beleza, tanta diversidade, né? Acho que é o país com maior diversidade, né? Étnica do mundo. E Mas por algum motivo a gente já tá, né, há muitas décadas, né, não conseguindo evoluir, parece, né? A gente tá preso em uma. O mundo parece que tá evoluindo e a gente tá ficando para trás, né? E eu tava tentando refletir aqui sobre de quem é a culpa, né? Eu acho que é o primeiro pensamento que vem à cabeça, né? Quando a gente chega numa situação calamitosa dessa. Mas ao pensar mais profundamente, eu começo a perceber que a culpa é de todo mundo, sabe? Minha, sua, né? A gente fica às vezes tentando achar um político, né? Um juiz para botar a culpa, né? Mas o cenário que a gente vive é um cenário que foi criado por cada um de nós, né? Cada um contribui um pouco para chegar onde a gente chegou aqui, né? É, Alguns com extremismo, alguns com omissão, né? Alguns com ganância, né? Alguns com corrupção, né? Mas eu acho que todos nós contribuímos um pouco, sabe? A gente criou uma sociedade onde a gente incentiva certos comportamentos. E eu acho que todo mundo pode sentir isso, sabe? Que no seu dia a dia a gente reflete um pouco, sabe? Do cenário que a gente criou no nosso país. Então, eu sinto que a gente não tá no momento mais de ficar apontando o dedo pros outros, sabe? É isso que tá fazendo a gente se polarizar cada vez mais, né? Porque a gente não consegue olhar pra si, né? E se você parar pra pensar, a única coisa que a gente pode fazer de verdade, né, é consertar a si mesmo, né? Os outros têm que consertar eles mesmos, né? Então, a gente tá nessa briga e a gente fica nessa briga por coisas bobas. A gente deveria estar tendo discussões de outros problemas reais que a gente tem no Brasil, né? Como dívida pública, né? Aposentadoria, coisas que realmente o Brasil precisa ter reformas sérias, mas a gente fica em brigas políticas rasas e nessas brigas que eu e você contribui ali com cada comentário, cada discussãozinha com seu amigo, você está contribuindo para essa discussão, sabe? E a gente fica contribuindo para isso, enquanto isso pessoas estão usando isso como arma e estão fazendo a gente de sacrifício, né? E a gente criou uma sociedade onde está difícil até se expressar às vezes, né? Então, de quem é a culpa disso? Eu não consigo pensar em quem mais que não seja todos nós, né? Nós criamos esse ambiente hostil para a opinião alheia. A gente acha que só a nossa opinião é a que vale, né? Hum. E aí a gente cria inimigos e mais inimigos, né? Mas e aí? Qual que é o fim disso para você, né? Se a gente acha que a solução é eliminar o inimigo, a gente vai fazer o quê? Vai ficar lutando e tentando se eliminar até que algum dia a gente consiga, né? É o que parece, inclusive, né? Que a gente tem aí conversas de uma terceira guerra mundial, né? E agora não vai ser brincadeira se a coisa pegar fogo, né? Agora é a nível nuclear e é o mundo todo que pode acabar em um instante assim, né? O mundo não, né? O mundo ele não vai acabar, mas
Mas a vida, o ser humano, talvez, né? Tem cenários, inclusive, que as coisas podem ficar bem drásticas, assim, né? Então, até quando a gente quer, até quando você quer ir com a sua opinião? Até que ponto você quer levar a sua opinião? Você quer que a pessoa que tem uma opinião contrária com você, que o fim dela seja ser eliminada? Porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente está prendendo pessoas que têm opiniões alheias, a gente está calando pessoas que têm opiniões alheias. Então, e o caminho tá indo só ladeira abaixo, né? Então a gente vai chegar nesse ponto? É esse o mundo que você quer criar? Um mundo onde só a sua opinião valha? Onde só a sua opinião, uma opinião única do vencedor, vai valer? Mas aí isso é vitória? Você ter uma vitória em cima de um derramamento de sangue, sabe? Isso não parece vitória pra mim. Parece só derrota em cima de derrota. E, e a sensação que me dá é que a gente tá vivendo de uma forma que a gente se desligou, sabe? A gente virou meio que boneco. A gente não tem mais opinião própria. A gente tem que se encaixar em certos lugares e a gente, às vezes, quem se manifesta de uma forma diferente, às vezes é até visto como pária da sociedade, né? Então, esse jogo de lados, eu entendo que o universo foi concebido dessa forma, né? O universo foi concebido em dualidade. Mas nós, como ser humano, nós temos a escolha de ser, né? Nós temos a escolha de escolher o que nós queremos ser. Nós temos o livre-arbítrio. Pelo menos eu sinto que eu tenho, não sei você. Se você acha que você é só um boneco, que você só executa o que o mundo te fornece, então essa conversa talvez não seja para você. Mas se você sente que você tem um livre-arbítrio dentro de você, então você tem que entender que isso existe dentro de outra pessoa também, entendeu? E essa pessoa, ela tem o direito de ter a opinião dela, entendeu? E a opinião dela é, é uma manifestação que você pode não concordar, mas você tem que entender que é uma opinião. E a sua opinião nunca vai ser a opinião 100% aceita. Não existe isso no mundo, entendeu? A gente acha que a gente vai achar uma verdade única no universo e, e eu acho que a gente percebe cada dia mais que essa verdade essa verdade única, ela não existe, né? A gente sempre vai viver em um mundo de opiniões diferentes, de ideias diferentes. E na verdade isso é que é o bom da vida, né, cara? Meu Deus, eu acho que as pessoas não param para pensar, né? É, o que te faz sentir empolgado com a vida é você ir para um outro lugar, ver um cenário diferente, conhecer uma pessoa diferente, né? Conhecer uma cultura diferente, conhecer uma comida diferente. Tudo isso são as coisas que nos trazem, né, aquela empolgação com as coisas novas da vida, mas de alguma forma no nosso dia a dia, no nosso pensamento político, no nosso pensamento filosófico, a gente acha que a gente tem que ter um lado específico, uma opinião específica, sabe? E aí a gente quer criar um mundo de uma coisa só, né? De uma ideia só. É um pensamento pequeno, infantil, ao meu ver. Parece uma criança querendo, né? Querendo atenção, querendo ser escolhida, né? E eu acho que a gente precisa ser mais que isso. Então, fica aí uma reflexão pra gente, sabe? Principalmente pra gente que não tá envolvido lá no meio, a gente não tem poder, a gente não controla as coisas, mas veja como a gente está alimentando, tanto como a nossa omissão, tanto com a nossa ação extremista e violenta, sabe? Então,
fica esse pensamento aí pra você, tá, irmão e irmã? Se você quiser discutir mais, você pode deixar um comentário aí embaixo. Fiquem bem, tá? Reflitam sobre o que eu falei. Se precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. Fiquem bem. Até mais.